Olá, amigo candidato Enem, o assunto ainda é a acentuação gráfica e agora nós vamos discutir oxítonas e paroxítonas. Com o Titinho no passo a passo. Nós já vimos antes que serão acentuados os monossílabos terminados em A, E e O. Eu vou repetir essas terminações, porque serão acentuadas as oxítonas, também terminadas em A, E e O. Eu só vou acrescentar o em e o seu plural, que é ens. Estamos juntos ou não? Ora, em A, marajá, marajás, E, café, O, cipó, em, também, ens, parabéns, reféns. Professor, como é que fica isso aí? É assim mesmo? Tá meio difícil de decorar, tá meio difícil de gravar, então vamos simplificar a vida. Quando a gente aprende a acentuar a oxítona, a gente já tem uma mãozinha para aprender a acentuar a paroxítona. Então preste atenção, titio. De novo, serão acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O e em, e seus plurais. E nas paroxítonas, o que eu faço? Você se lembra lá da escola? Regra de acentuação da paroxítona. Serão acentuadas as paroxítonas em R, L, X, E, I. Acabou, isso não te pertence mais. A partir de hoje, você vai aprender que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as que tenham a mesma terminação da oxítona, mais o an. De novo, se você acabou de aprender que leva uma oxítona em A, E, O e em, você aprende também que todas as paroxítonas levam, exceto aquelas terminadas em A, E, O e em. A gente só acrescenta o an. Resumindo, a mesma regrinha que manda colocar o acento na oxítona é aquela que manda você tirar o acento se a palavra for o quê? Paroxítona. Então, vem com o titio. Eu tenho aqui a palavra casa. Casa leva acento? Sim ou não? Não! E por que não? Porque casa é uma paroxítona terminada em A. Cajá leva acento? Sim ou não? Sim! Porque cajá é uma oxítona terminada em A. Foi ou não foi? De novo. Chulé leva acento? Sim ou não? Sim, porque chulé é uma oxítona terminada em E. Se você acabou de aprender que oxítona em E leva qualquer paroxítona que também termine em E, você já sabe que não leva. Então, bule tem acento? Bule. Não tem, porque é uma paroxítona terminada em E. De novo, giló leva acento? Sim ou não? Sim, porque giló é uma oxítona terminada em O. Acabei de gravar que oxítona com O leva, eu automaticamente registro que qualquer paroxítona com O, o quê? Não leva. Calo tem acento, sim ou não? Não, porque calo é uma paroxítona terminada em O. Foi ou não foi? Posso seguir? Então, vem com o titio. Caráter leva acento, sim ou não? Primeira pergunta, é paroxítona? Caráter? É. O que foi que nós aprendemos? Toda paroxítona leva acento, exceto aquela terminada em A, E, O, em, e an. Então, caráter leva acento. Bangu leva acento? Sim ou não? Não, porque bangu é uma oxítona terminada em U. Foi ou não foi? Oxítona só leva acento se terminar em quê? A, E, O e em. E a paroxítona só não leva se terminar em A, E, O e em. Eu só acrescento an. Passei aqui para baixo. Fênix leva acento? Sim ou não? É a paroxítona? É. Tem A, E, O, em? Não. Então, eu acentuo. Fácil. É a paroxítona? É. Tem A, E, O e an? Não. Então, eu acentuo. Foi ou não foi? Então, já vimos que a mesma terminação que põe na oxítona é aquela que tira se a palavra for o quê?
paroxítona. O que eu vou colocar aqui embaixo não é uma exceção da regra, é uma continuação dessa mesma regra. Vem, titio. A palavra pata leva acento, sim ou não? Não, porque pata é uma paroxítona terminada em A. A palavra pátria leva acento, sim ou não? Sim. E por que leva? Porque para a gramática, ela não termina só em A, ela termina em ditongo. Que A, o quê? Paroxítona em A. Ora, é paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo crescente também pode ser proparoxítona. Eu poderia escrever pátria, como nós vemos na aula de separação silábica. Não é isso? História ou história, separando. Foi ou não foi? Voltando para cá. A palavra pato leva acento, sim ou não? Não, porque uma paroxítona terminada em O. A palavra pátio leva acento, sim ou não? Sim, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Foi ou não foi? Ou seja, as paroxítonas terminadas em ditongo crescente levam acento. Paciência, polícia, astúcia, incêndio, compêndio, refúgio, etc. Foi ou não foi? Posso seguir? Então, a regra que manda colocar em uma é a regra que manda tirar das outras. Então, eu tenho sofá, leva, porque é oxítona terminada em A. Fofa não leva, porque é paroxítona terminada em A. Café leva oxítona em E. Face não leva paroxítona em E. Filó leva oxítona em O. Galo não leva paroxítona terminada em O. Também leva oxítona terminada em em. Falem não leva paroxítona terminada em em. Armazéns leva porque oxítona terminada em ens. Pagens, vagens, homens não levam porque são paroxítonas terminadas em ens. Ou seja, não tem que ficar decorando aquele monte de letra. Aprendeu essa terminaçãozinha que manda colocar em uma, é automaticamente esta que manda tirar da outra. Funil leva acento? Não, porque é oxítona? É. Só leva se terminar em A, E, O e em. Então, justificativa, paroxítona terminada em L. Caquis, oxítona terminada em is. Bambus, oxítona terminada em us. Foi ou não foi? Cuidado com as palavras látex, bíceps, órgão, repórter, hífen. Vejam só, esta regra da paroxítona, R, terminou em R, leva acento, repórter, está bonitinho aqui. No entanto, estas regras não servem para prefixo. Por exemplo, super é paroxítona terminada em R. Hiper, paroxítona terminada em R. Leva acento? Não leva, porque é uma regra especial para os prefixos que não obedecem a esta regra. Foi ou não foi? Fácil, ágil, fútil, réptil. Então nós vamos ter exemplo de tudo aquilo que vai levar sem precisar decorar a baixaria toda. Foi ou não foi? Posso seguir? Encontro você no próximo vídeo.